nossa comunidade, a nossa sociedade, né, a Seva, foi, então, convidada a participar, né, desse evento, né, a participar desse evento representando as crianças de Krishna, né, cuidando das crianças de Krishna. Então, nós construímos alguns carrinhos motorizados na forma de trenzinhos. E esses carrinhos vão desfilar amanhã na Paulista. Inclusive, quem está em São Paulo, né, quiser dar um pulinho lá, de repente, Somini, se você quiser dar um pulinho ali, né, em São Paulo também, ou quem estiver em São Paulo e queira conhecer, né, esse evento, ele é patrocinado pelo consulado indiano no Brasil e os devotos da ISKCON, né, de São Paulo, que realizam esse evento. Então, são mais ou menos 2 horas de passeio na Paulista, né, com carros alegóricos, distribuição de alimentos, muita dança, música, muitas crianças, felicidade. Depois tem um clube lá chamado Clube Homes, que vai recepcionar esse evento, e ali dentro vão ter mais atividades culturais e espirituais para o prazer de todos. E nós vamos estar lá amanhã, representando a Seva, e o nosso departamento são os cuidados com as crianças. Então, as crianças passearão nos trenzinhos, né? Enquanto as mães dançam alegremente para o prazer de Krishna e a felicidade de todos, porque realmente é um festival muito lindo, né? É muito colorido e muito belo e muito plástico para se ver. É muito feliz também, muito assim feliz. Na Paulista tem muitos artistas, né, que se apresentam lá no sábado, no domingo. E eles, quando os devotos, né, de Krishna passam, aí eles também se envolvem com os mantras e cantam mantras juntos, é bem legal. Então, agora pela manhã, eu preciso fazer a checagem dos equipamentos, né, que o mecânico vai finalizar agora pela manhã. Então, eu vou fazer o Krishna Lila e já na sequência eu vou precisar me retirar e vou pedir que você finalize, então, com o Mahamantra, Somini, tá? Para que a gente conclua o nosso sadhana assim. É possível? Tudo bem? Claro, Prabhu, é possível sim. Muito bem. Então, nós vamos dar sequência. Agora são 7h48, 7h50. Então, faz uma breve contextualização. Nós já temos, durante a semana, né, a nossa sala dos mantras, ela foi nutrida, então ela está bem regada, né, está assim, saturada de Shakti, de potência espiritual, e hoje é um dia que nós, é a apoteose, né, da sala dos mantras, onde nós, então, oferecemos a nossa consciência, o nosso coração e a nossa capacidade de amar para aprender a amar. Por quê? Pois é isso aí, né? É preciso aprender a amar como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, esse amanhã não é uma garantia. Ele não há. Então, a hora é agora, ok? Seguimos, então. Seguimos. Eu queria ir sim, mas amanhã, bem amanhã, eu vou para o Rio de Janeiro de manhã, então não vou poder, infelizmente, ficar para a próxima. Bom, o Prabhu, ele tem feito... Deve estar gravando, né? Ok. O Prabhu tem feito, durante várias semanas, a contextualização das moradas celestes e transcendentais. E a última reunião, ele falou sobre Vaikunta, e que é um mundo sem ansiedades, e colocou alguns conceitos, como o conceito de Deus, que em Vaikunta não existe um conceito de Deus. Assim, existe a pessoa Deus, mas não existe a pessoa suprema, mas não existe o conceito para os habitantes de Vaikunta. Então, como não existe o conceito ansiedade para eles, porque eles não entendem o que é isso, eles não entraram em contato com esse tipo de sentimento. Então, ele vai continuar a partir daí, e aí a gente, no grupo, está disponibilizado todos os satsangs lá, para quem quiser assistir e rever, que é muito interessante, ok? Então, o Prabhu continua aí, acho que ele vai finalizar hoje,
o conceito das moradas transcendentes. Pois é, Om Magyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, Dave, eu vou pedir para você deixar preparado aí aquela foto do Paul McCartney com os devotos de Krishna e o artigo. No final, você dá só um toquezinho, só uma pequena explanação aí sobre a relação que o Paul McCartney tem conosco. Qual é a relação que nós temos com ele? Como é que nós estamos nos relacionando ultimamente, né, nos últimos tempos? Qual é a nossa relação, né, com os nossos amigos aí, né, os artistas? Muito bem. Então, olha só. Recentemente, nós recebemos uma pergunta da nossa querida Gabriela Coriolano, que eu acho que a gente, né, pode, então, explorar esse contexto. Essa pergunta, na verdade, já foi respondida pela Devi, muito bem respondida, inclusive ela deu uma metáfora bem assim elucidativa, que facilita bastante, né, a compreensão, né, do retorno desse assunto aí. Todavia, eu quero aproveitar também essa pergunta para trazer um ponto relacionado com as moradas transcendentes. Por quê? Como é que nós sabemos dessas moradas? Alguém veio de lá para falar sobre isso? É isso? Mas se ninguém sai de lá, se é um ambiente magnético, cuja gravidade do fenômeno Ananda é insuperável, ou seja, a pessoa está tão assim, absorta nessa condição do estado Ananda que ela não sequer, né, tem noção de outra realidade que não seja essa. Então, como é que nós sabemos sobre esse assunto? Né? A pergunta, então, aí, essa é uma conjecturação que nós podemos fazer, e é relevante, né? E, agora, a pergunta que a Gabriela fez foi a seguinte, olha, existe a possibilidade de algum ser que transcendeu querer retornar a nascer de novo? E, diante desse retorno, ele pode retroagir? Né? Então, vamos juntar essas duas questões aí para nós... Porque, veja bem, as moradas transcendentes, né, Vaikunta, ela se divide em são três condomínios, vamos chamar assim, tá? É uma cidade que, vamos imaginar que Vaikunta é o contexto total, tá? Por exemplo, o Brasil é um contexto. São Paulo é outro contexto, embora seja dentro do Brasil, né? Rio. Então você tem as diferentes áreas, a região norte, região sul, região lá, e por aí vai. Então, Vaikunta é o contexto genérico, geral, tá? Então aí você tem, dentro de Vaikunta, nós temos os chamados Vishnu Loks, que são as moradas de Vishnu, ou as residências formais de Vishnu. Nós temos Golok, que é a morada de Krishna, onde Krishna reside. E nós temos também a Dwarak, que também são moradas que é uma simbiose entre Krishna e Vishnu. Tá? Então, nós temos Vishnu, temos Krishna e temos uma simbiose, Krishna e Vishnu. Nos Vishnu Loks, que são as moradas de Vishnu,
A descrição é por como os planetas celestiais são um estágio, uma preparação, né? Uma adaptação. A alma, nas fases intermediárias, ela experimenta muitos sofrimentos, muitas dores, muitos sustos. Ela se assusta bastante por conta da condição da ignorância dela. Então, ela tem que enfrentar muitas vicissitudes no processo de ascender, né? Quando ela, né, está numa fase já de que o espírito, o orgulho e a violência do espírito foi macerada, amaciada, esse ser está resiliente e receptivo, bhakti, prakriti, ou seja, suave. Então, esse ser suavizado ainda não está emancipado plenamente, porque esse ser suavizado, ele está suavizado devido às dores pelas quais passou, que macerou o ego, o orgulho, a violência. Então, esse ser superou a agressividade do orgulho e da violência, então ele está pacificado, mas não está emancipado, porque existe ainda assim, os traumas das dores pelas quais esse ser passou. Então, esse ser precisa de uma fisioterapia, ele precisa de uma adaptação. Esses ressentimentos, esses medos, esses traumas têm que desaparecer por completo do histórico da percepção de existência desse ser. Então, esse ser emancipado, esse ser qualificado, ele então é transferido para uma outra ala do tratamento, que são chamados os planetas celestiais, tá? Então, nessa área do tratamento, a alma, então, ela, vamos colocar dessa forma, que o chip, ou cartão de memória, de percepção desse ser, na experiência intermediária, onde ela acumula traumas, é descartado, e ela, então, recebe um novo cartão de memória absolutamente em branco, e recomeça tudo novamente, cujas as experiências serão de predominância ananda, de felicidade, perfeição, estabilidade por completo. Então, essa alma, que anteriormente estava em estado de traumas, passa, então, para um estado de uma fisioterapia positiva, em que ela não vai conhecer traumas, ela vai apenas experimentar ananda, felicidade e perfeição. E isso é uma adaptação para que ela se encaixe plenamente nos transcendentes, nos planetas transcendentes. Mas nos planetas celestiais, o estilo de vida, os relacionamentos são muito parecidos com o da transcendência, tá? Com a diferença de que nos planetas celestiais, todas as cidades são assim, pobrezinha da Dubai nossa aqui. Seria como uma favelinha, perto de uma cidade celestial. Então, só que em cada uma dessas cidades, essas cidades, elas giram em torno de um grande templo, belíssimo, magnífico, majestoso, que é um templo de Vishnu. Esse templo, ele é como o clube, né, assim, das famílias. Ali você tem todas as atividades, festividades, então as pessoas vivem, assim como numa cidade medieval, as cidades eram criadas ao redor de um palácio, nos celestiais, todas as cidades magníficas são assim estabelecidas ao redor de um templo de Vishnu. Então, todos são devotos de Vishnu. E nos planetas celestiais, há essa compreensão de que Vishnu é o supremo, o absoluto, o papai amoroso, que né, classe média alta, que oferece todos os recursos para os seus filhinhos, né, serem felizes e se divertirem. Então, os filhinhos são completamente encantados de amor por esse papai carinhoso, que não tem falhas. Ali, um filhinho de Vishnu não vai, mas então, se Deus é bom, por que o mal existe? Por quê? Porque o mal não existe. Então, não tem a percepção de por que o mal existe, por exemplo. Não assim, o teorema do Epicuro, por exemplo, seria uma realidade absolutamente obsoleta num planeta celestial, porque não há mal. Então, não há conjecturações de crises em relação ao Criador, ao Senhor Supremo. Que ali as coisas funcionam muito bem. Por exemplo, se você mora em Alphaville, você tem, né, ou Beverly Hills, ou numa cidade rica que seja, um condomínio de luxo, você tem água, você tem energia elétrica, você tem sistema de
né, comunicação, segurança, você tem jardinagem, tudo, você tem tudo ótimo. Aí você não vai ficar assim, poxa, mas por que o governo desse Brasil não faz coisas certas, não tá melhor? Não há esse tipo de problema. Tá? Para quem tem condições bem estruturadas, por exemplo, pessoas muito ricas não sabem o que significa crise. As crises financeiras nunca atingem pessoas muito ricas, raramente. Só se elas cometem algumas falhas, né? Mas, então, assim também, num ambiente onde está tudo completo, as pessoas não têm esse tipo de crise. Então, ela se adapta ali, tá? Mas é uma réplica muito, muito, muito parecida, com essa única diferença de que nos celestiais as pessoas ainda reconhecem Vishnu como sendo Deus, o absoluto. Elas ainda são, elas ainda têm essa consciência de inferioridade, digamos assim. Existe ainda uma pequena didática que está em andamento em que elas sentem que são pequenininhas e Vishnu é enorme, é infinito. Elas têm ainda essa noção. Principalmente até porque o palácio de Vishnu num planeta celestial sabe, assim, é como se fosse um Everest. É muito grande, então dá essa dimensão da infinitude de Deus. Então as pessoas nos celestiais ainda têm a noção de Deus e da infinitude dele, tá? Ainda existe isso daí. Nos transcendentes já não há mais. Nos transcendentes, a alma liberada, ela não tem, essa noção de Deus desaparece da percepção da existência do ser, né? O que se mantém é o amor infinito à pessoa Vishnu. Então, o que o ser, a alma liberada, entende ou reconhece quando entra nesse ambiente, ou quando desperta nesse ambiente, é que ela já tem em si a experiência de amar Vishnu. Então, é natural. A compreensão de que ele é Deus é que não há necessidade de Deus. No mundo espiritual, não é necessário que haja Deus. Como nós falamos, não é? Deus só é necessário enquanto há uma necessidade de educar as almas, que as almas precisem ser educadas, gentis, disciplinadas. Então é necessário um arquétipo ou um personagem Deus. Então, esse personagem Deus é feito pelo ator, propriamente dito, Deus. Só que nessas moradas transcendentes não há necessidade de disciplina, de educação e tal. Então, não há necessidade do conceito Deus. Então, essa pessoa pode ser ela mesma e simplesmente viver relaxadamente, descontraidamente, sem a obrigação de ser Deus. Porque, olha, gente, se vocês pararem para pensar, ser Deus não é um negócio fácil, não, hein? O pessoal quer ser Deus, aí, eu sou Deus. Mas, olha, eles não entendem o que eles falam, né? Então, podem falar o que quiser. Mas ser Deus, pare para pensar. Né, a posição, a condição do arquétipo Deus e pense direitinho, depois diga se você realmente quer assumir essa posição. Tá? É um pouco extenuante. Então, se essa pessoa original tem a obrigação de ser Deus eternamente, então ele é um prisioneiro eterno. Isso não é correto e nem justo para a felicidade de um ser, mesmo que seja dele. Muito bem. Agora, as famílias, ok? Elas são constituídas, sim, tá? Existe carinho, afetividade, amor, ok? Contatos pessoais e, assim, privacidades. Só que a estrutura, né, da matéria-prima, vamos dizer, onde que as coisas são formadas, é feito de uma Shakti chamado Bhala, ou a Yoga Maya, né, que reproduz todas as formas, exatamente como é feito a construção de um corpo na simulação. Um corpo ou formas são estabelecidas ou disponibilizadas na transcendência. Essas formas são permanentes, elas são altamente recicláveis, não há entropia, né? A entropia é absolutamente zero, muito pelo contrário. A tendência nesses planetas é uma reciclagem atualizada que melhora sempre a anterior. Então, por exemplo, olha só que interessante, acho que as meninas, as românticas, né, o romantismo nesse ambiente, ele é muito presente, muito intensamente presente, e sempre que, e sim, as pessoas dormem,
Elas dormem sim, elas sonham, elas não têm pesadelos, mas sonham. Normalmente os sonhos são sonhos do cotidiano, passeando, né, se divertindo com os filhos, conversando com os amigos, aprendendo um novo tipo de arte, etc. São sonhos muito graciosos e, enfim, felizes. Só que o que acontece é que os casais são permanentes. Uma alma é infinita, uma outra alma também é infinita, ambas são infinitas. Então, quando dois infinitos se encontram, esse infinito dobra de tamanho. É uma coisa meio, né? Assim, uma matemática meio reversa, mas é assim que é, tá? Então, esses dois seres infinitos, eles não conseguem se superar, eles não se superam em si, porque eles são dois seres infinitos. Então, uma alma é suficiente para produzir satisfação infinita em outra alma e vice-versa. Então, quando as almas, os casaizinhos são formados, essa relação se torna infinita, porque nenhuma das almas consegue superar a outra em termos de capacidade de produção de satisfação. Então, a menina, ela é sempre encantada pelo menino, e o menino é sempre apaixonado pela menina. E se vocês já assistiram um filme chamado Como se Fosse a Primeira Vez, é um filme de uma comédia romântica, Como se Fosse a Primeira Vez, em que o rapaz, todos os dias, tem que fazer um malabarismo. A menina tem uma memória de peixe, dura um dia só, a memória dela. E aí, a metáfora é a memória de peixe, né? Tem um peixinho chamado Golden Fish, né? O peixinho dourado. Esse que é uma metáfora também, né? O peixe sai de uma ponta do aquário e vai na outra. Quando ele chega na ponta final do aquário, ele já esqueceu a geografia do aquário e ele quando ele volta, ele sempre pensa que está num mundo novo. E ele está sempre no mesmo aquário. É como a gente, né? Você nasce, olha no espelho, nossa, eu estou nesse mundo. Para você, a sensação é de que você está num mundo novo, único. Mas, na verdade, é só que a memória ela é uma memória curta. Você esquece, né, da geografia do ambiente e você pensa que está num mundo novo. Quando, na verdade, você está no mesmo mundo, só que a memória, né, é curta e você não tem noção, não tem as experiências ficam registradas no arquivo, mas você teria que ter acesso ao arquivo para rever essas memórias. Mas as memórias, elas são curtas. Então, você está sempre no mesmo ambiente, numa situação em que você se vê de forma diferente, mas é sempre a mesma coisa. Então, chama-se, a metáfora é Golden Fish, a memória do peixinho dourado. E essa menina, ela tem esse problema aí, fisicamente, fisiologicamente. Então, todo dia que ele acorda, né, ele é apaixonado por ela e ela por ele. Só que ela esquece disso. Ela esquece que é apaixonada por ele. E aí ele tem que fazer todo o esquema para reviver a memória dela, para que ela se reapaixone por ele novamente. Assim que dá. Só que nos Vishnu Loks, em Vaikuntha, isso não acontece. A menina e o menino não têm esse problema de esquecer, de ter que. Só que todos os dias, quando os casais se despertam pelas manhãs, o processo de atração se recicla durante os sonhos, enquanto eles estão apenas relaxando, dormindo, agarradinhos, abraçadinhos, e quando acordam, estão novamente apaixonados de uma forma diferente. Então, a sensação é de se apaixonar diariamente, que é o sonho de todas pelo menos as mulheres que eu conheci, assim, elas têm vontade de se apaixonar. Os homens é que se assustam com isso daí, né, Christian? Mas as meninas não, elas querem estar sempre apaixonadas, né? Elas querem ser, né, assim, imensamente apaixonadas, né? Então, isso faz parte da natureza feminina. E nos Vaikunthas, essa é a realidade. Então, as famílias são formadas, as crianças, o ambiente é formatado por os princípios de Sati, Ananda, então não tem entropia, como eu disse. Agora, vocês podem deixar a imaginação para fluir e pensar como são esses ambientes, os pequenos detalhes, e cada vez que vocês tiverem alguma novidade, alguma curiosidade, a gente pode falar sobre aquele detalhe específico, tá? Mas, normalmente, as plantas todos os ambientes são repletos de muitos jardins coloridos, né? E as árvores são chamadas de kalpataros, que são árvores dos desejos. Então, elas são especializadas em escanear os desejos das pessoas e disponibilizar o ambiente de acordo com o desejo das pessoas.
Por exemplo, imagine que uma família vai sair de piquenique. Ah, vamos de piquenique. E tal, vamos em tal lugar. Então, as plantas, aquele ambiente, naquele lugar, já faz o scanner, ok? Do desejo dessas pessoas, e quando essa família chega no local, o ambiente está exatamente como eles desejaram, tá? Inclusive, assim, é como se, vamos supor, é como se houvessem servos servindo, né? Então você chega no ambiente, já tem a mesa posta, tá tudo prontinho, né? Pessoas fizeram aquilo. Nos ambientes transcendentes, esses fenômenos, eles se manifestam, eles se dão de forma automática. Não há pessoas para produzir. Tudo é feito por um sistema automático, chamado Yoga Maya, Shakti. Então, qualquer desejo que você tenha, automaticamente é manifesto no ambiente. Por quê? Todos os seus desejos são desejos pacíficos, benéficos, que são alegres e piedosos para todas as pessoas. Então, não há mentalidade perigosa. Todos os desejos são satisfeitos profusamente. Por isso, não há ansiedade, não há escassez, não há preocupação de futuro. Tudo o que você precisa está à sua disposição. Exatamente. E não é entediante também, tá? Porque esses produtos, eles estimulam os nossos chakras transcendentes nesse ambiente para experimentar Ananda cada vez mais. Então, você não fica entediado ou entediada, tá? Ah, mas aí, então, se é assim tão perfeito, então acaba a graça. Não, acaba nada. Tu dizes que acaba, não acaba nada. Esses ambientes são saturados de bem-aventurança, e essa bem-aventurança tende a aumentar exponencialmente, infinitamente, para todo sempre. Então não há, né, essa possibilidade de ansiedade aí, tá bom? Nós temos Vishnu, tá? Só que no ambiente de Vishnu Lotus, você tem Vishnu com a Lakshmi, que é a sua amada querida, a sua consorte permanente e eterna, Lakshmi Devi, ou a Devi, né? Então, a Devi e Vishnu, eles são muito parecidos, são exatamente semelhantes fisicamente, a qualquer um dos demais habitantes. Com uma pequena diferença, é que deles sai uma shaktizinha, uma ternura, uma doçura específica, especial. Sabe como aquela pessoa que tem um cheiro específico, tem um perfume específico? Então, da mesma forma, Lakshmi e Narayan, Narayan também é um nome técnico que nós utilizamos aqui, que é o nome real, mas não é necessariamente o nome utilizado aí, né, nesse ambiente, porque Narayan se refere ao ser humano supremo. Narayan, o ser humano supremo. Então, a ideia de um ser humano supremo num ambiente transcendente não está disponível, pelo menos não é necessário. Então, aí os nomes, os sinônimos são diferentes, utilizados de forma diferente, tá? Mas eles são, assim, atrativos e todos se amam, com a diferença de que existe ali um prazer um pouco mais intenso e não é conhecido o motivo exatamente, não é necessário que também se faça essa investigação. As pessoas não têm essa necessidade de querer saber desse assunto, nem aparece no contexto, mas é muito bom, é muito assim, as pessoas gostam muito, então é gostoso a companhia de Lakshmi e Narayana, ou a Devi e Vishnu. Então, as pessoas simplesmente têm amizade e não, assim, essas cidades, né, apesar de essas cidades serem muito grandes, né, e elas são plenamente habitadas, como essa pessoa, Vishnu, ela é caleidoscópica, então, cada habitante sente como se Vishnu fosse o seu vizinho próximo, né? A Devi e Vishnu fossem vizinhos próximos. Todos eles têm acesso à residência oficial de Vishnu. São amigos entre si. Então, as relações são íntimas, são relações interpessoais, tá? Não são relações distantes. Como é que isso se dá? Olha, como eu falei, né? Assim, tem certas coisas que, mesmo em Vaikunta, ainda assim são mágicas. O tipo de tecnologia utilizado é um tipo de tecnologia que transcende, inclusive, a capacidade da própria alma de compreender a tecnologia aplicada em si.
Mas ela também não há necessidade nenhuma alma sente a necessidade de compreender o tipo de tecnologia que é aplicado para aquela formação ali. Nem se pensa, é como uma criança, por exemplo. Uma criança, né, recebe o brinquedo, tem a televisão, e a criança não fica preocupada como foi a logística para que aquele brinquedo chegasse até ela. Ela não está preocupada com isso, ela só está brincando. Ela não tem essas preocupações. Semelhantemente, as almas liberadas em Vaikunta não têm a preocupação de entender como isso foi criado, a estrutura, que nada disso. Isso não entra na pauta delas, tá? Nem chega próximo delas. Essas preocupações aí são preocupações para adultos, né? Adultos em fase de emancipação, que são a condição da alma condicionada. Em Vaikunta, as almas, elas são inocentes, são dependentes absolutamente de toda a estrutura e são felizes e não há necessidade de que elas se preocupem, porque elas já se preocuparam muito antes. Então, agora a eternidade tem outra função, tá? Bom, agora, nos Vishnu Loks, Vishnu, ele tem a Devi, é a esposa dele. É um casalzinho fixo. Ele só tem uma esposa, tá? Ele só tem... Aliás, Vishnu, mesmo Krishna, ou a Krishna em Dwaraka, sempre tem apenas uma parceirinha, uma esposa. Eu expliquei isso aí na outra aula lá, das 16 mil rainhas. Então, agora, em Dwaraka, a categoria, a classe de habitantes ali é diferente. Tá? Esses locais, eles não interagem entre si. Não há interação entre si. Não é, por exemplo, os habitantes de Vishnu Loks, o ambiente deles, o habitat natural deles é aquele. Tá? E é o suficiente para as almas ficarem plenamente satisfeitas aí. Tá? Imagina um pote de mel cercado de formiguinhas. Né? Você tem um pote na cozinha de mel cercado de formiguinhas e um pote de mel na sua sala cercado de formiguinhas. Aquele pote de mel é suficiente para afogar as formiguinhas de prazer. Elas não saem dali para peregrinar para procurar outro pote de mel. Elas já estão ali naquele pote de mel, elas estão bêbadas de prazer ali, elas ficam. Elas não vão, não, vamos procurar alguma coisa melhor que isso. Não, uma formiguinha não vai pensar assim, pode ter certeza. Se você for uma formiguinha, não é assim que você vai pensar, tá bom aqui, vamos ficar por aqui mesmo. E aí acaba até caindo no pote de mel, se enrolando lá e ficando por lá mesmo. Então é assim, Vishnu Loka é assim, é um pote de mel imenso para uma formiguinha. Ela não vai pensar, poxa vida, não tá bom aqui, deixa eu procurar outra coisa. Não é isso que acontece, tá? Então, os Vishnu Lokas são absolutamente, assim, suficientes para as almas. Agora, Dwaraka é uma instância em que essa etnia chamada, essa etnia Vishnu, ou essa etnia Deus, tá? Então vamos pensar em Deus como um princípio coletivo, ok? Porque como ele se manifesta em ilimitadas formas diferentes, então nós estamos falando de um princípio coletivo, de um ente coletivo, tá? E aí você tem esse ente coletivo, ele pode se viver de diferentes maneiras, e cada uma dessas maneiras vai ser absolutamente única e absoluta ao mesmo tempo. Então isso é um fenômeno caleidoscópico, tá? E em Dwaraka, Krishna, esse Krishna é Vishnu, tá? Só que o formato dele, o estilo dele de vida é o estilo Krishna. E em Dwaraka, Krishna, ele é casado e ele pode se casar infinitamente. Tá? Então, caso uma alma em Vaikunta, em Vishnu Lokas, as almas se relacionam entre si. E já é o suficiente. Tá? Mas há casos em que a alma deseja a pessoa suprema como esposo, diretamente. Ah, mas Devananda, isso daí é uma pretensão. Não é. Não é pretensão. Tá? Isso é previsível e está disponível na prateleira, no cardápio das relações possíveis com o absoluto. Essa é uma das
preparações. É claro que, quando você vai num restaurante, né, aconteceu uma coisa engraçada outro dia com a Devi e eu. Nós saímos, nos arrumamos, vamos no restaurante japonês que abriu aqui na nossa cidade. Vamos. E aí nos preparamos e sentamos para, né, nós estamos acostumados a comer no restaurante japonês, de vez em quando a gente vai lá, né, come umas coisinhas lá, yakisoba. E aí nós sentamos no restaurante, conversa vai, conversa vem, a gente estava se divertindo, e de repente a gente abriu o menu. Tinha lá, yakisoba, R$ 75. Eu falei, não, tem uma coisa errada, que acho que eles erraram na conta, não é possível. Porque um yakisoba normalmente a gente come R$ 20, alguma coisa assim. E é um yakisoba, é normal, é gostoso. Aí a Dave olhou para mim, e eu olhei para a Dave, nós falamos assim, Dave, a Dave falou assim, olha, eu já sei o que a gente pode dizer para o garçom, porque a gente vai ter que levantar da mesa, isso aí é constrangedor, tanto para nós quanto para eles, né? O que a gente vai falar? Não, a Dave falou assim, vamos dizer que nós mudamos de ideia para pizza. E aí levantamos e saímos. Por quê? O valor não é que a gente não pudesse pagar, mas a gente achou que aquilo, nós não precisávamos fazer aquilo, né? Não era necessário. Inclusive, tinha até a foto do yakisoba lá, que era normal. A gente estaria pagando pela estrutura do ambiente, né? Tinha música ao vivo, não sei o que, então era uma coisa mais holística. Nós saímos e fomos para o nosso restaurante lá, e aí ficamos felizes ali e tal. Então, tem certos lugares que, para você frequentar, você tem que estar disposto a gastar bastante. E a gente não estava, né, Dave? Então, não deu certo. Então, assim, no cardápio das relações, tá? Que se pode ter com o absoluto, né, essa pessoa, e essa ideia de absoluto, ela é só inicial, ela é didática. Quando o amor floresce, o conceito de absoluto, dessa pessoa ser absoluta, ela fica obsoleta. No início é absoluto, depois fica obsoleto. Interessante, né? É superado. Bom, então, tem almas que no processo da descoberta da própria existência, descobre também que pode assumir essa pessoa como sendo seu esposo querido. Tem mulheres que são românticas ou apaixonadas ao infinito. E para esse tipo de mulher que é super intensa, que precisa de uma segurança absolutamente absoluta, então o esposo perfeito para essas mulheres é indicado Deus para elas. O pessoal não fala só Deus na causa, só Jesus na causa, né? Então, para algumas almas, só Deus acalma esse coração imenso, né? Intenso. Na verdade, a lila fica disponível e a alma observa e contempla e se imagina como sendo uma das rainhas, uma das esposas de Krishna. E começa a gostar dessa ideia e começa a cultivar esse espírito ou essa emoção. E se ela tiver predisposta a gastar bastante energia, bastante shakti, bastante intensidade, bastante atenção, bastante carinho e oferecer amor suficiente a ponto de cobrir por completo essa pessoa almejada ou vamos dizer, essa presa transcendental, bom, senhoras e senhores, a sorte está lançada. A vida é um jogo e os jogadores têm as suas metas. Cada um tem a sua. Então, você tem que ter o foco e buscar o seu objeto de desejo com toda a intensidade. Essa intensidade radical chama-se Lowlian. E quando uma alma desenvolve ou desperta esse Lowlian, essa intensidade é tão poderosa que essa pessoa, essa etnia, essa instância, esse ser não consegue fugir da força gravitacional desse Lowlian. Então, esse Lowlian, que é um prema, que é uma shakti de amor, cobre essa pessoa, envolve essa pessoa, a ponto de que essa pessoa não consiga mais ser tão plenamente feliz sem você. Então, essa pessoa só almeja ser feliz com você. Então, no caso, né, a alma que decidiu por esse ser. Então, temos uma Navarani, chama-se Navarani, que é uma nova rainha de Krishna, em formação.
floresce uma nova rainha de Krishna, uma nova senhora absoluta do coração de Krishna. E essa alma liberada vai entrar, então, na lila para aprender a ser uma das esposas de Krishna e vai, eventualmente, assumir a posição de uma das esposas de Krishna na lila didática e ao passar pelo sacrifício final da alma, que é o sacrifício do amor, então ela é transferida diretamente para Dwaraka, onde ela será uma rainha eterna de Krishna. E terão filhinhos. Com cada rainha, normalmente, né, pelo menos aqui na nossa lila aqui, é descrito que são 10 filhinhos, né? Com cada rainha. E Krishna... mas... né, voltamos àquele ponto, né? Cada Krishna, ele é um ser infinito. Então, você não vai ter que dividir Krishna com outras 16 mil rainhas, ou milhões, ou que seja, tá? Esse Krishna, ele vai estar sempre com você, na sua residência, no seu palácio, e você será uma mulher muito feliz, imensamente feliz, tá? Tendo Krishna como esposo. Sendo que você não vai saber que Krishna é o Supremo, que ele é Deus, tá? Você só vai ficar sabendo disso antes. Quando chega lá, quando você se absorve nessa dimensão, então esse conceito desaparece e Krishna se torna apenas o seu objeto querido de amor. E não há necessidade de protocolos logísticos ou bem fundamentados para isso, tá? É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor intenção de acontecer. Eu me lembro dessa música aí, tem uma parte dessa música que faz uma referência a isso daí. Bom, enfim, tá? Então tem essa opção de se tornar uma das esposas diretamente de Krishna. Só que esse Krishna, como ele é um jovem, um pouco mais jovem, aliás, um pouco mais maduro, então ele tem a aparência de Vishnu, no sentido da maturidade. Então, ele vai ter uma aparência de um jovem aproximadamente de 20 ou 22 anos. Tá? Essa é a aparência natural de Vishnu. Jovial, entre 20 e 22 anos. Então, Krishna, em Dwaraka, também tem essa aparência, essa noção, para nós aqui, seria o equivalente de 20 ou 22 anos. Tá? Ele é jovem, mas ele tem uma certa, um arzinho de maturação. Tá? Então, essa é uma das características. Em Vishnu Loks, você cria um parceirinho aqui, resgata uma alminha aqui, né? Faz um entrelaçamento quântico e vocês se transferem e ficam juntinhos aí para todo sempre. Tá? Beleza. Pode ser assim. Em Dwaraka, não tem nenhum compatível, né? Ontem levei eu tenho uma menina, uma filha adotiva, né? Eu adotei ela com 11 anos de idade, agora ela está com 20. E aí eu levei ela para passear ontem com o meu sobrinho. E aí no caminho eu falei, escuta, mas você não tem ninguém que você paquera, não tem nenhum menino que paquera você, e assim. Ela olhou assim para mim, padrinho, essa cidade só tem menino feio, eu estou enjoada dessa cidade, não tem ninguém compatível comigo aqui. A cidade inteira não tem ninguém compatível. Então, se você, na sua existência toda essa dimensão que você transitou por aí, planetas e tal, não encontrou ninguém compatível com você, e se você está enjoado porque aqui não tem ninguém compatível, então, possivelmente, Krishna é a pessoa mais indicada para você. Então, vai nessa direção aí que eu acho que se do Krishna não der certo, então o único jeito é você se dissolver e virar um plasma luminoso no Brahman. Aí você fica lá e tá bom. Por essa parte aí, tá, gente? Isso aí foi só um deslize acidental. Mas, olha só, tem essas características aí, tá? Vishnu, você tem almas entre si. Krishna é diretamente com Krishna. E tem também a Goloka Vrindavan, que é a morada, a residência de Krishna. Vrindavan é uma fazendinha, é uma chácara, uma fazendinha, né? Uma fazendinha. E ali Krishna tem uma aparência de um jovenzinho, de um adolescente de 16 anos. Tá? Então, em Vrindavana, ele é um menino. Tá? E aí acontece a experiência do primeiro amor. Né? Então, normalmente, o amor
de um casal é sóbrio. É sóbrio, né? Então, existe ali uma certa estabilidade, uma certa elegância, mas é sóbrio. O amor adolescente é caótico, é confuso, é bipolar, é cheio de, assim, fragmentos inconsistentes e, enfim. Então, essa intensidade e instabilidade dos sentimentos hormonais de um jovem, de adolescentes, de jovens adolescentes, é uma das características principais dos sentimentos de relacionamentos em Vrindavana. Então, o tipo de amor ali, no caso da menina para com Krishna, é sempre um amor da descoberta, que é como o primeiro amor. Aquela intensidade absurda, né? Que é aquela avalanche, é um tsunami de sentimentos, de desejos intensos de ter a pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a insegurança natural, né, de adolescentes, que dá um tempero no sentimento de amor infinito, né? Assim, amor romântico adolescente. Ali, nesse ambiente, é um ambiente onde Krishna tem uma mamãe. Em Vaikunta, por exemplo, em Vishnu Loks, não há essa percepção. Em Dwaraka, também não. Mas em Vrindavana, Krishna tem uma mamãe, tem um papai, tem irmãozinhos e tal. Então, é um ambiente familiar. Primeira infância, né? A vida é dividida em 3 etapas, né? A primeira infância não é a parte só da criança. A primeira infância é até quando o jovem sai de casa. Aqui a cultura védica é dividida em 120 anos, 40 até depois 80, dos 80 para frente. Então, até os 40 anos é a primeira etapa da vida. Depois, até os 80, é a segunda etapa. E daí para frente, até os 120, teoricamente, é a terceira etapa, tá? Então, são mais ou menos 120 anos que os seres humanos têm a média de vida, ao passo que segue o ciclo do zodíaco, né? De 12 casas, 120 anos. Então, em Vrindavana, também, essa divisão se dá assim, até a juventude é considerada a primeira parte da vida, ou uma parte mais que está ligada, né? A raiz é a infância. Então, um ambiente onde ainda um jovem de 16 anos do ponto de vista de uma mãe, um bebezão, né? É um bebezão. Então, o Krishna aí tem algumas características infantis. Ele vai fazer coisas mais ou menos infantis, mas só que quando você está nesse ambiente, não são coisas infantis, são coisas divertidas, né? Para quem está nesse campo aí. Outro dia eu estava assistindo aqui no sistema de reprodução automática vai mostrando, né, várias coisas que você está assistindo. E aí mostrou um grupo de meninas e meninos numa festa, gravando e falando coisas numa festa. E eu fiquei olhando, né? E eu já fiz isso muitas vezes também, né? E na época, aquilo parecia ser o máximo possível, sabe? Era aquilo ali que era a coisa mais maravilhosa. Agora a gente olha e pensa como é infantil, né? As coisas que nós falamos, né? Como nós nos comportamos. Porque a gente tem que ter paciência conosco, né? Porque a gente se supera, a gente se melhora com o tempo, né? A gente vê que são coisas bem assim infantis. Só que se você entrar nesse mundo, não é infantil, é absoluto e é extremamente prazeroso. Inclusive, nós sempre queremos voltar para esse ponto aí, né? Quando se fala, o que às vezes se pergunta para as pessoas assim, mas então, qual é o seu desejo? O que você gostaria? Qual é a sua experiência na vida? Olha, eu gostaria de ter a experiência que eu tenho de conhecimento hoje aos 20 anos de idade. Quando a pessoa pensa em rejuvenescer, ela nunca pensa em rejuvenescer até, se ela tem 60, quero rejuvenescer até os 40, não. Ela sempre pensa em rejuvenescer até essa fase, 18 anos, 19 anos, nós queremos rejuvenescer aí, e queremos parar aí. Essa intuição que nós temos de parar nessa fase é a intuição da alma, porque na transcendência as almas não passam dessa fase. Elas permanecem aí entre 18 e 20 anos no máximo.
Então, nós temos a intuição. Você pode, né, parar para pensar, rejuvenescer, né, ser eterno. Uma pessoa nunca pensar, eu quero ser eterno, como uma pessoa velha, com rugas, talvez, ou com deficiências no físico. Não. A gente sempre pensa em sermos eternos, mas, ao mesmo tempo, bem estruturados. E, de preferência, jovem. E, por que não, bonito também, né? Para, assim, a vida ficar mais alegre. Então, essas características de ser jovem, ser belo e ser eterno são intuições que nós temos naturalmente como almas, porque isso faz parte da nossa constituição existencial e o nosso destino final. Vocês entendem? É por isso que a gente tem essa intuição, tá? De sermos, né, eternamente jovens. Não foi cantado essa canção? Né? Somos tão jovens, forever one, forever young. I wanna be forever young. Eu quero ser eternamente jovem. Não tem essa música? Tem, né? Forever, forever young. Quero ser eternamente jovem. É uma intuição da alma. Todas as almas, não, o elixir da juventude. Quando, então, as farmácias, os farmacêuticos ganham bilhões para o elixir da juventude. O filme Avatar 2, O Caminho das Águas, todo ele se desenvolve ao redor da caça de uma baleia, que dentro dela tem um elixir chamado Amrita, que inclusive foi tirado dos Vedas, essa palavra, Amrita, né? Que dá a juventude eterna para as pessoas que tomarem esse elixir. Então, a ideia de uma juventude permanente é uma constante que nós perseguimos com todas as forças do nosso ser. Por quê? Porque esse é o nosso destino. Nós só estamos procurando num ambiente errado. Só isso. Entendeu? Tem que mudar o foco para mudar o local para conseguir o resultado. O professor Einstein dizia que um erro cometido 2 vezes assim, não é apropriado para uma pessoa inteligente. A gente aprende com os erros. Você tentar a mesma coisa com o mesmo resultado várias vezes é uma insistência desnecessária. Você tem que mudar o estilo para mudar o resultado. Então, tentar a beleza, a felicidade eterna, a permanência, a estabilidade, todas essas intuições de almas que nós temos, tentar isso num ambiente relativo, não está dando certo. A gente já viu que não deu certo. Está dando certo? Seja franco, seja sincero com você. De repente, a ideia é mudar o foco, manter, preservar as nossas intuições, os nossos desejos, mas mudar o foco, o ambiente relativo, né? Então, vou finalizar aqui a minha fala. Às vezes se dá a seguinte metáfora: a mamãe vai e lava o bebê, a água ficou suja. Qual é a forma de resolver o assunto? Só pegar a banheira e jogar tudo fora. Está tudo resolvido, né? Ou não. Ou a mamãe tira o bebê e joga a água fora. Normalmente faz isso, né? Não vai jogar água suja com o bebê. Tira o bebê, joga só água suja. Então, os nossos desejos, eles são bons. Eles são o bebê. A nossa intuição de felicidade, de pessoalidade, de permanência, são coisas naturais da alma. O ambiente é contaminado. Então, o que a gente faz? Troca o ambiente. Algumas pessoas têm uma solução radical, joga tudo fora e vira nada. Aí não, né, gente? Vamos com calma, né? O bebê tem que ser preservado. Então, vamos preservar a nossa integridade de pessoas, de seres pessoais, e vamos sacrificar apenas o ambiente que é contaminado. Vamos mudar de ambiente, vai dar certo. A gente dá uma mudadinha aí, vai dar certo. Né? E para isso são os mantras, o sadhana, né? Tem que ficar ouvindo aí e tal, essas coisas todas, mas faz parte, e vai dar certo. Tá bem? Então, agora sim, para finalizar aqui a minha fala, não. Tá? Para responder aqui a pergunta da Gabriela, isso não é possível. Inclusive, na transcendência, como nós falamos, né, as almas que entram nesse ambiente, elas já não têm mais percepção do ambiente externo. Imagina a seguinte situação. Imagina que nós estamos numa festa, ok? Repleto de alimentos, e do lado de fora tem uma família, uma mãe, com 3 crianças mexendo no lixo, procurando alguma coisa para comer, e você está sentado numa mesa farta. Você consegue comer assim tranquilamente, vendo uma mãe nessas condições com 3 filhos?
Se você conseguir comer tranquilamente, satisfatoriamente, tendo do seu lado uma situação dessa, então você é um ser extremamente, vamos dizer assim, insensível, egocêntrico, ou então é cego. Tem alguma coisa errada com você. Porque uma pessoa normal, né, pediria para o dono do restaurante, por favor, faça um prato, né, e entregue para aquela família ali, por gentileza, né? Ou então, os donos de restaurante, já sabendo que as pessoas que vão entrar no restaurante têm direito e merecimentos de comerem sossegadamente, sem ansiedades, eles colocam aquelas capinhas chamadas vidro fumê, né? Eles colocam uma espécie de isolamento para que quem está dentro, ok, possa comer em paz sem nenhuma distração. Ou então já faz um restaurante num bairro, num condomínio, num bairro mais assim preservado, porque aí você isola o ambiente do acesso dessas situações. Normalmente é isso que eles fazem. Quanto mais elegante, chique e caro é um restaurante, tanto menos acesso as pessoas têm. E aí você tem um ambiente em que você não vai ver essas circunstâncias, tá? Estou dando uma metáfora. Estar no reino da transcendência, no Supremo, e ao mesmo tempo ter a visão do mundo chamado material e conviver com a felicidade transcendente, é exatamente afirmar que esses seres seriam egoístas. E não procede, entende? Porque eles alcançaram essas dimensões por serem compassivos. Então eles não são egoístas. Logo, a compaixão deles não permitiria eles permanecerem na transcendência sabendo que o mundo está numa situação como essa. Então eles viriam todos para cá, não haveria transcendência nesse caso. Nem o próprio Supremo conseguiria permanecer nesse ambiente. Como ele, o ser mais compassivo, conseguiria permanecer nesse ambiente, sabendo que o ambiente externo está cheio de almas em desespero e sofrendo e assustadas e famintas e empobrecidas? Como ele conseguiria ter uma vida feliz, sabendo dessas circunstâncias? Então nós somos melhores que ele, porque nós não conseguiríamos. A inquietude da humanidade é alimentar as pessoas. Enquanto a humanidade não produziu alimento suficiente para não haver mais pessoas morrendo de fome, existem casos em que as pessoas morrem de fome por conta de guerras, mas não mais por carência alimentar. Não existe mais escassez alimentar na Terra. Existe uma superprodução de alimentos, tanto é que as pessoas estão ficando cada vez mais gordinhas, né? Se qualquer país no mundo alegar que está precisando de alimentos, a ONU vai providenciar para que os outros países ofereçam alimento. Não há escassez de alimentos no planeta Terra atualmente. Mas essa foi uma conquista que precisou de pelo menos 10 mil anos de exercícios e atividades para chegar a esse ponto. Existe uma política de má distribuição de alimentos? Sim. Tá? Não estou considerando essas questões aí, tá? Só estou falando da produtividade de alimentos. Então, existe mais produção de alimentos do que pessoas capazes de se alimentar. Tem excesso de alimentos na Terra já. Tá? Então, assim, nós somos... Por que nós produzimos alimentos? Porque, por uma questão de compaixão, a gente só fica tranquilos se o mundo inteiro estiver bem alimentado. Se a gente tem aqui o Brasil, essa fartura de alimento, e tem aqui, vamos supor, né, a Argentina, as pessoas estão morrendo de fome na rua, a gente fica incomodados com isso. O governo vai ficar incomodado com isso. Como que um vizinho nosso está morrendo de fome e a gente aqui com essa fartura de alimentos? Pelo amor de Deus, gente, não dá. Por que nós somos assim? Porque nós somos seres naturalmente compassivos. Então, Deus, esse princípio, é o ser mais compassivo. Então, como esse ser poderia ser feliz na sua residência, no seu ambiente, sabendo que todos estão numa situação de sofrimentos aqui? Isso para não falar das outras almas liberadas nesse ambiente. Então, esse ambiente é absolutamente hermético. Ele é isolado. Essa realidade externa não é alcançada nessa dimensão. Senão, as pessoas ali sairiam dali e viriam para cá para auxiliar as pessoas que estão aqui. Agora, por uma questão simples de bom senso. Mas então, elas estão destinadas a serem felizes eternamente. Logo, elas não têm noção dessa realidade externa. Isso aqui é um outro departamento.
É uma outra didática em andamento. Agora, o que acontece é que tem um princípio chamado Bodhisattva. A alma feliz. A alma é Fritz, né, feliz. A alma vai, né, evoluindo. Aí ela chega nessa situação aqui, ó. Ela chega nesse ponto, que é o ponto do estado Bodhisattva. Aqui, chegou aqui no Bodhisattva, tá? Bodhisattva. Sattva significa verdade e Bodhi da inteligência. Quando a inteligência alcança o máximo da verdade, ela fica no estado de compaixão. Então, essa alma, nessa condição aqui, que evoluiu a esse ponto, essa alma, ela não está na transcendência absoluta e, ao mesmo tempo, ela não está no condicionamento absoluto. Ela está numa fase transitória. Então, nessa fase transitória, ela tem noção da transcendência, mas ela ainda não foi absolutamente cativada pela transcendência, ela não foi absorvida plenamente pela transcendência, por isso que ela tem noção da transcendência e noção da realidade externa. A tendência é que ela vai ser cativada pela transcendência e vai romper absolutamente com a compreensão da realidade externa a qualquer momento. Só que enquanto isso não acontece, essa categoria, essa etnia, essa instância, as almas que chegam nesse ponto, os chamados iluminados, esses sim podem retornar, mas jamais se degradar. Eles sempre vêm com uma missão: resgatar a humanidade, reformar a humanidade, sabe? Seja nas ciências naturais, seja na metafísica, em diferentes campos da evolução, e aí sim, esses daqui, voluntariamente, voltam, mas não se degradam, tá? Agora, se o programa permitir, essa instância, essa categoria, não vai jamais tomar pessoalmente a decisão de ir para a transcendência. Por quê? Imagine uma mãe cuja casa está pegando fogo, o bebê está no quarto, ela está na porta da sala, ela pode sair e se livrar do fogo, mas o bebê está no quarto. Essa mãe, a tendência dela é fazer o quê? Correr para longe da casa ou voltar para o quarto, resgatar o bebê. Então, normalmente, os bodhisattvas, que são esses seres de plena compaixão, têm uma tendência de voltar para as fases inferiores para resgatar as almas que estão aí aprisionadas. Essa é a tendência natural devido à compaixão. A gravidade da compaixão sempre vai puxar eles para essa função. O programa sabe disso. Essa alma nunca vai tomar a decisão, não. Deixa eles aí se virando, eu vou embora daqui. Sabe? Na fase de compaixão absoluta, na primeira fase, a gente trabalha a ideia de vamos sair, gente. Pelo amor de Deus, para com essa loucura aí, vai. É verdade, tá certo, desculpa aí, não vamos sair, vai. Tudo bem. Mas depois, quando a compaixão aparece, você pensa, mas, poxa vida, tudo bem, eu vou sair sim, mas, né, esse pessoal aí vai ficar como? Peraí, deixa eu dar uma forcinha aqui, já tô indo. Aí ela, já tô indo, já tô indo. Peraí que já eu vou. E aí ela acaba ficando assim, eternamente, querendo voltar, eternamente. E assim, não, já tô indo, já tô indo. Se eu só pegar só mais esse bendito aqui, aí vai. Não, não, peraí, só mais uma. Então, isso não para. A tendência é isso, esse método, é como criança, por exemplo, no parque, mais 5 minutos, mamãe, só mais 5 minutos, mais 5 minutos, até que chega uma hora que a mãe diz, não basta, chega, 5 minutos, vamos para a escola. Então, o programa, que é a simulação, permite que a alma compassiva volte algumas vezes. Normalmente, você tem aí um ciclo do zodíaco, esse universo é categorizado, ele é compartimentalizado em 12 etapas. Então, até 12 vezes é permitido esses retornos, tá? Mas chega uma hora que o próprio programa diz, tá bom, filhinha, tá bom, tá? Tem outros que vão fazer isso daí que você está fazendo, tá? Você já fez bastante, esse negócio é eterno mesmo, não é como enxugar gelo, você vai lá, dá uma limpadinha, volta, tá tudo molhado, isso é infinito. Então, vai se divertir um pouco, deixa esse assunto aqui que a gente administra agora, tá? Troca o cartão de memória do ser, o ser é absolutamente absorvido na transcendência e rompe a compreensão do mundo externo. É assim que funciona, senão ela nunca vai tomar a decisão de transcender, devido à gravidade da compaixão. Ok? Muito bem. Então, eu acho que
Nem deu para falar muito das questões de Krishna, pessoalmente, porque uma grande parte de vocês não tem muita experiência dos assuntos de Krishna. Então, falar de Krishna, da vida de Krishna, do Krishna de Vrindavana, né? O jovem, o menino de 16 anos, aqui, nesse momento aqui, não seria muito apropriado e não seria muito produtivo, porque faltaria a logística necessária para a interação com essas informações. Então, a gente preserva essas informações para o grupo que nós fazemos de pesquisa interna, chamado Krishna Lila. Então, ali a gente explora o mundo de Krishna, tá? Aqui a gente só fez uma pequena referência para vocês saberem que existe essa, né, essa preparação no cardápio, tá? À disposição da alma. E aí, nós fizemos só uma breve introdução, mas é para vocês saberem que existe, tá? Essa condição aí, ok? Muito bem. Agora, se houver perguntas específicas, de detalhes específicos, que você, não, e como é que é isso lá? Então, você pode trazer a pergunta, tá? Nós vamos disponibilizar a resposta, tá bem? Agora, eu não respondi, e não vou responder agora também, eu mesmo fiz a pergunta e eu não respondi a pergunta. Como é que a gente sabe de tudo isso, né? Como é que a gente sabe de tudo isso? Essa pergunta eu não respondi, porque foi eu mesmo que fiz, então eu acabei deixando para o final e não deu tempo. Então, se essa curiosidade for relevante para vocês, então, pode ser trazido de volta na próxima semana, ok? Se não, a gente pausa aqui, e eu acho que esse ciclo do Krishna Lila, né, das moradas transcendentais, foi muito útil para que vocês saibam que vocês têm essa opção, tá? A opção de ser um plasma luminoso é uma das opções, mas não é a única opção. É só para vocês saberem que existem outras opções. É porque tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, mas tem coisas que são muito perfeitas. E se você tiver a noção para discriminar entre uma coisa boa de uma coisa melhor, aí você pode fazer as opções pessoais e, dentre as opções pessoais, optar por Krishna. Mas isso é uma decisão voluntária, não é uma pressão obrigatória. As moradas transcendentais, o chamado reino de Deus, já é o suficiente para que você seja plenamente feliz. Agora, ainda há tempo de selecionar entre as categorias, porque se você for absorto no processo automático, normalmente é Vishnu Lok, tá? As opções do Araka e Krishna em Vrindavana são voluntárias e exigem que o ser queira fazer isso porque ele quer, né? Não porque ele está caminhando no programa automático. É uma decisão voluntária. Como certa vez o presidente Jean Goulart ou Jânio Quadros, eu não me lembro quem foi, um presidente do Brasil histórico, que um repórter perguntou, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, eu filo porque quilo. Ele inventou uma palavra lá, se vocês procurarem isso daí, é uma frase famosa. Eu filo porque quilo. Então, a opção do Araka e Krishna é mais ou menos isso, tá? Você faz se você quiser. Não é obrigatório e nem exigido e nem esperado isso das almas. É uma opção. Caso você queira essa opção do cardápio, é um pouquinho mais caro, é verdade, mas vale a pena. Aí é com você, tá bom? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.